Bem, pessoal, vamos dar continuidade aqui às nossas aulas, né, de língua portuguesa, agora no quarto bimestre, tá? A gente já iniciou falando sobre esse assunto nas lives, né, lá de segunda-feira. Agora eu vou aprofundar um pouco, né, e vamos nos deter agora sobre esse assunto aqui. São assuntos simples, tá? Não é tão complicado assim. Tem um exercício aí para vocês fazerem depois, certo? Que aí a gente corrige e aprofunda também nas outras lives, tá bom? Qualquer dúvida também vocês podem perguntar pela plataforma lá, certo? Então nós estávamos falando aí sobre outra classe de palavras, mas primeiro nós vamos ter alguns conceitozinhos aqui, relembrar alguns conceitos, porque nós temos que ver algumas regras de acentuação, tá bom? E nós vimos e relembramos aí que para acentuar os monossílabos tônicos, né, nós temos algumas regras. Vamos relembrar aqui primeiro o que é o encontro vocálico, né? O encontro vocálico é o encontro de ou duas vogais numa mesma sílaba ou duas ou mais vogais em sílabas separadas, tá certo? Então, se a gente encontra duas vogais numa mesma sílaba, e lembrando que sílaba é a emissão de som, né? Então, nós temos aí o ditongo, que é a junção de uma vogal mais uma semivogal, certo? É um ditongo decrescente, ou vice-versa, um ditongo crescente, na mesma sílaba. O que é ditongo crescente? Ó, quais são as semivogais? O I, o U, fazem o papel de semivogais, certo? Então, ó, noite, tá vendo? Primeiro uma vogal, depois uma devogal, decrescente. Quase, primeiro uma semivogal, depois uma vogal. Ditongo crescente. Então, ditongo, o encontro de duas vogais numa mesma sílaba, tá certo? O hiato, professor. O hiato é a junção de duas vogais pronunciadas de maneira diferente. Ó. Por exemplo, na palavra saída, tá vendo? Ó? O A ficou aqui nessa primeira sílaba, o I ficou isolado aqui, é uma sílaba única e ele está separado. Então, se está separado, é o hiato aqui também, ó, coelho, certo? Coelho também aqui, ó, CO está numa sílaba, o E ficou sozinho noutra sílaba. Então, a separação, né, sílaba separada, nós damos o nome de hiato, tá? E tritongo é a junção de uma semivogal mais uma semivogal numa mesma sílaba. Por exemplo, na palavra Paraguai, né, ó, nós temos uma semivogal, uma vogal e uma semivogal. Lembrando, semivogais, o I, o U, tá certo? Então, ó, Paraguai tem aqui três sílabas, né, uma semivogal, numa mesma sílaba, uma semivogal, uma vogal e uma semivogal. Só para vocês darem uma relembrada aqui nesses conceitos aí que a gente já viu, tá? Para poder identificar o que é a palavra monossílaba. Monossílaba é aquela que só tem uma sílaba. Tônica é aquela que é pronunciada com mais força, tá certo? Então, para acentuar também os monossílabos, não tem muito mistério não, pessoal. Se é monossílabo, se é tônico, se é pronunciado da maneira mais forte, ela vai ser acentuada quando? Quando terminar em A ou AS, quando terminar em E ou S, ou quando terminar em O ou OS. Tá certo, pessoal? Então, quando é que a gente acentua uma palavra monossílaba? Monossílaba é uma sílaba só, tônica, que é pronunciada com mais força. Por exemplo, aí a palavra pá, a palavra pés, a palavra pós, a palavra já. Todas estas palavras aí são monossílabos, só tem uma sílaba, tônico, porque você pronuncia com força, tem uma força na pronúncia, certo? E são acentuadas por quê? Porque elas já terminam aqui, ó, pá termina em A, né? Pó ou pós terminam em O, tá certo? E pé termina em E. Se termina em A ou AS, né? Singular e plural, termina em E ou S, ou termina em OS, é uma monossílaba e é tônica, você vai fazer o quê? Colocar um acento agudo, porque o som é aberto. Se a palavra for com o som fechado, você coloca o circunflexo, tá certo? E quais são os ditongos monossilábicos abertos? Olha aí, ditongo, encontro de duas vogais numa mesma sílaba. No caso aqui, é monossílabo, está na mesma sílaba, certo? E quais são esses ditongos que tem um som aberto? É os que terminam em E, El ou Os, tá certo? Eles também vão ser o quê? Acentuados, tá certo? Acentuados, tá? Eles também serão aí acentuados, ó. Céu, véu, dói, réis. Pronto, está aí a regra de acentuação das palavras monossilábicas, certo? Então, ó,
palavras monossílabas que terminam em A, em os, você acentua, som aberto. Se tem o ditongo aberto em es, em el ou os, você também vai acentuar estas palavras. Então aí, essa parte aí que faltava da acentuação das sílabas monossílabas tônicas, tá bom? Fechando esse tópico aqui, entramos agora no outro tópico. Vamos analisar aqui mais uma classe de palavras. A gente viu aí substantivo e adjetivo, não é verdade? Vamos ver agora, nossos amigos, os artigos extremamente importantes, certo? Quando se junta lá com o substantivo, nós temos aí as definições ou indefinições, tá? Então, o que é um artigo? Eu já falei lá, retomo agora nessa videoaula, tá? Artigos são palavras que vão acompanhar os substantivos, indicando que se ele está no singular ou no plural, né, o seu número, o seu gênero, se é masculino ou feminino, tá? Podem aí classificar, eles se classificam aí em dois principais tipos. Quais são eles? São os artigos definidos, que determinam o substantivo, tá certo? Né, uma coisa determinada, e os artigos indefinidos, tá? Indeterminam, deixam algo vago, né? Por exemplo, ó, o garoto é o garoto específico, é o garoto, é aquele garoto, sabe? Mas quando eu falo um garoto, pode ser um garoto qualquer. Então, o definido dá o sentido mais específico, o indefinido dá o sentido mais geral. E quais são aí, professor, os artigos definidos? Os artigos definidos são esses aqui, ó, no singular e no plural, ó, os, a e as. Estes são os 4 tipos de artigos definidos. Por quê? Porque eles vão determinar o substantivo de forma particular, objetiva, precisa, vão dar uma individualidade aos seres e aos objetos. Quais são os artigos que fazem isso? São os artigos definidos. Quais são os artigos definidos? O, a, os e as. Por exemplo, aqui, ó, o vizinho ganhou a loteria. A criança caiu na praça, certo? Então, o vizinho, a criança, tá certo? Tá determinando, tá dizendo qual é, né? Se fosse aqui um vizinho, era um vizinho qualquer, uma criança qualquer, de uma maneira mais generalizada. Aqui é de uma maneira mais particular, tá? E quando é que a gente emprega aí os artigos definidos, ó, em nomes de cidades, de estados ou de países, para indicá-los, né, ó? É o Rio de Janeiro, a Bahia, a Alemanha, o Canadá. São nomes aí de países e de cidades. Você coloca junto do substantivo aí o artigozinho definido, né, para particularizar, né, para deixar mais claro, tá? Em nomes de estação do ano, você também coloca aí os artigos, ó, por exemplo, ó, o inverno, o verão, a primavera, ó, aqui, ó, feminino, né, a primavera e o outono, tá certo? Tá particularizando aí as estações do ano. Mas aqui, ó, em nome de pontos cardeais, né? Norte, sul, leste, oeste. Ó, o norte, o sul, o leste e o oeste, tá certo? Então, também em nome de pontos cardeais, você coloca os artigos. E em nome de feriados e datas comemorativas, por exemplo, ó, o Natal, a Páscoa, o Dia da Bandeira Nacional. Então, esses substantivos aqui vão ser sempre acompanhados pelos artigos. Artigos o quê? Artigos definidos, tá certo? Aqueles que determinam o substantivo, ok? Em cognomes, ou seja, nomes, outros nomes que as pessoas tenham, e títulos também, ó. O senhor, o doutor, o professor ou a professora, né? A louca ou o louco, certo? Então, também, para determinar títulos ou dar cognomes aí, você também coloca o artigo definido. Quais são os artigos definidos? O, a, os e as, tá certo? E também nome próprio, para transmitir aí um sentimento de conhecimento e de familiaridade, tá? O Paulo, a Carla, o Mateus, certo? Junto aos nomes próprios aí, eles têm essa particularidade aí de dar essa transmissão desse conhecimento de familiaridade. Então, estes aí são os artigos definidos, certo? Artigos definidos. O, a, os e as determinam o substantivo, tá?
caracterizam, particularizam, certo? E os artigos indefinidos, professor? Aí é diferente, ó. Uma, uns e umas. Eles vão indeterminar, vão caracterizar de uma maneira vaga, imprecisa, generalizada, certo? Não vão individualizar os seres nem os objetos. É o contrário do outro lá. Quando eu digo, por exemplo, ó, um vizinho ganhou na loteria, é um vizinho qualquer, ou uma criança caiu na praça, tá certo? Então, indetermina aí os substantivos, tá? O outro determina os indefinidos, já está dizendo o nome, né? Deixa indefinido, impreciso, vago o sentido, tá certo? E quando é que a gente emprega aí os artigos indefinidos? Nós empregamos aí, ó, com números quando vai indicar o quê? Uma aproximação numérica, por exemplo, você quer dizer uns 40 por aí, né? Uma maneira imprecisa, ou uns 100, me dê uns 100 aí, né? Uma maneira imprecisa, você coloca os artigos aí indefinidos, tá bom? Ou seja, também para enfatizar, para deixar enfático, né? Alguma coisa, uma palavra, um verdadeiro amor, né? Um encanto, né? De uma maneira aí mais imprecisa, tá? Para comparar alguém com uma figura conhecida, né? Ela é uma rainha, né? Ele é um Dom Juan, metáforas aí, não é? Comparações, certo? Figura de linguagem, tá? Então, aí, ó, uma rainha, um Dom Juan. Para fazer comparações também com alguma figura conhecida, nós colocamos aí os artigos indefinidos, tá bom? Para se referir à obra de algum artista, eu comprei um Miró. Miró é um pintor, tá? Ou um belíssimo Picasso. Picasso também é um pintor famoso, tá? Então, você coloca aqui, ó, o artigozinho indefinido aqui para se referir à obra, ou se não para indicar uma pessoa, de uma determinada família. Ó, ele é um Brandão, ele é um Almeida, ele é um Barbosa, ele é um Silva, certo? Para determinar aí a família da pessoa. Então aí nós temos os usos dos artigos definidos e o uso dos artigos indefinidos, ok? Existe uma coisa que acontece aí com os artigos, certo? Os artigos são esses, ó, a, os e as, uns e umas, tá? Mas existe outra classe de palavras chamada preposição, tá? Que a gente vai ver preposição, tá? Então, em determinados momentos, há uma junção, há uma contração, tá certo? Uma contração, a junção dessas duas classes, tanto da preposição com o artigo, formando aí esses elementos que nós conhecemos aí, certo? Ó, por exemplo, ó, eles vão sempre se juntar, se contrair, ficar juntinhos aí com as preposições a, as preposições em, a preposição de e a preposição aí pó. Olha como é que fica, ó, os artigos definidos aí, ó, os artigos ó, a, os e as, tá? Então, ó, com a preposição a, ele pode se juntar, ó, formar a mais ó, a preposição a mais o artigo o forma o quê? Forma o elementozinho aí ao, tá certo? O artigo a mais a preposição a mais o artigo a juntos formam um fenômeno chamado crase, certo? Ó, crase, você junta as duas palavras e coloca aqui o acento para diferenciar, o acento indicador da crase. Isso aí nós vamos estudar mais detalhadamente mais na frente, tá ok? Ó, a preposição a junto ao artigo os fica o elemento, forma aí o elemento aos, tá certo? A preposição a mais o artigo as forma aí novamente uma crase, a fusão do a com o as, junta as duas letrinhas e coloca o acento, tá certo? E com a preposição de, também ocorre algumas fusões aí, ó. Por exemplo, a preposição de mais o artigo o, nós formamos o elemento do. A preposição de mais o artigo a, forma aí o elemento da. A preposição de mais o elemento os, forma aqui o elemento dos, tá? O elemento aqui, ó, a preposição de mais o artigo as, nós formamos aí as preposições,
o elemento chamado das, conhecido das aí, que a gente usa na junção das palavras, tá certo? Com a preposição em, ó, em mais ó, nós formamos nó, certo? Em mais a, formamos na. Em mais os, nós. Em mais as, nós. E a preposição por, aí, ó, por mais ó, pelo, né? Por mais a, pela. Por mais os, pelos. Por mais as, pelas. Então, essa aí é o fenômeno da contração dos artigos aí, dessas preposições com os artigos definidos. E com os artigos indefinidos acontece também? É claro que acontece também, certo? Aqui, ó, nós temos também os artigos aqui contraídos, tá certo? Ó, artigos aí, ó, com a preposição em, mas os artigos indefinidos. A preposição em, mas o artigo indefinido nós formamos o elemento num. A preposição em, mais, aí, né, o artigo indefinido uma, né, nós formamos numa. Em mais nuns. Em mais umas, numas, tá? Com a preposição de aí, nós formamos também essas contrações, ó. Preposição de mais o artigo dum. Preposição de mais o artigo duma. Preposição de mais o artigo duns. Preposição de mais artigo umas. Nós formamos aí o elemento dumas. Tá certo? E como é que isso funciona aí, ó? Por exemplo, hoje de manhã fui à feira e ao supermercado. Aqui tinha uma preposição junto com o artigo que está aqui na frente de feira. Juntou-se, certo? E formou o que, ó? O fenômeno da crase aí, ó. E juntou as duas letrinhas e colocou o acento aqui para indicar que tem duas letras aqui juntinhas, tá bom? E ao, a preposição a, tá? Mais o artigozinho o, formou o que, ó? Formou ao aqui, ó. Preposição de, tinha aqui, certo? Mas o artigo o formou o que, ó? Do meu lado direito estava direcionado um carro amarelo, né? Proposição na, em, né? Mais a forma na, né? Rua onde moro, há aí grande jardim, tá certo? A mãe distribuiu os bombons por mais ó ficou pelo, né? Ó, vamos voltar aqui, ó. Por mais ó, pelo, tá certo? Ó. Então, pelo filho e pela filha. Também aqui outro artigozinho, tá? Estavam todos em uma grande confusão. Formou-se em mais uma, formou uma. Também aqui, ó, estou precisando de uma, né? De, aqui mais uma formou a palavra duma. Estou precisando de uma cama confortável e de descanso. Pois é, pessoal. Então, aí algumas regrinhas, certo? Sobre o uso dos artigos e essa questão de quando eles se juntam aí com as preposições, tá? Eu vou deixar esse slide aí para que vocês possam dar uma lida. Leiam lá o livrinho de vocês aí também. Reassistam essa videoaula, procurem outras também na internet, anotem as suas dúvidas, façam pergunta ou lá pela plataforma do Google Sala de Aula, ou então as anotem para nas lives de segunda, na segunda-feira lá nós nos encontramos e vocês aí vão tirar as suas dúvidas sobre este assunto e tentem fazer o exercício que eu vou colocar, tá bom? Então, por hoje, por agora, é só até a próxima.